Oi, gente! É hora das histórias de Valusa. Como vocês viram, o vídeo anterior terminou com Valusa dizendo que tinha outro caso para contar. Agora vamos ouvi-lo. Hoje, portanto, continuamos com a segunda parte do Castelo e suas histórias. E Valusa começou. Isabela, uma das herdeiras do castelo, e o capataz se apaixonaram. Nunca que os pais da mocinha iam consentir no casamento deles. Não só porque ele era um empregado, mas por ser mulato pobre e mais ainda para não deixar a riqueza deles sair da família. O capataz ainda tentou sondar para ver as possibilidades do seu intento de se tornar marido dela. Quando teve uma oportunidade, insinuou ao patrão que a filha dele estava já na idade de casar. E se ele, o pai, não receava que ela se apaixonasse por um dos homens do castelo? A reação foi terrível. De imediato ficou colérico, a cara vermelhona, a gritar que faria em pedacinhos quem dali ousasse se aproximar da filha. Ela estava reservada para um tio dela. Ao saber disso, a moça entrou em desespero. Não podia se imaginar casada com aquele velho gordo tio. Então aceitou a sugestão do seu amado. Valusa fez uma pequena pausa. Que sugestão? Indagou Duda, como sempre impaciente. Calma, você já vai saber. Me deixa acabar de molhar a goela, falou a contadora de história, logo continuando após a beber água. Bem, numa certa manhã, nem Isabela nem a sua mucama apareceram para o café. E a escrava, mandada ver se a mocinha estava doente, voltou esbaforida, dizendo que a sinhazinha não estava no quarto. A cama não fora desfeita. Correram a cavalariça, faltavam algumas montarias, assim como faltava o capataz não encontrado em lugar algum. O pai gritava histérico. O que tinha acontecido? Como podia ter acontecido? Onde estavam as sentinelas que não sabiam dar nenhuma informação? Logo ficou sabendo que as sentinelas tinham sido embriagadas com Jurema e não viram quando o capataz, Isabela, a mucama e mais os 2 escravos pegaram as montarias e saíram furtivamente. Os do castelo continuavam gritando, agora dando ordem para acender a almenara e para irem atrás dos fugitivos. Mas estes já estavam bem longe. Com a dianteira que levavam, chegaram à cidade sem serem alcançados. Tudo tinha sido organizado e o capataz, bem relacionado na cidade, teve toda a cobertura para o rapto. A menina foi levada para um convento enquanto se preparava o casamento, realizado 2 dias depois. No castelo, os parentes estavam desesperados e, para evitar que o capataz viesse a se apossar dos bens do morgado, resolveram deserdar Isabela. Ela ganhou o marido amado, mas ficara sem nada, sem eira nem beira, e sem mais poder voltar ao castelo. Que povo esse, hein? Falou Janaína. Mas as mulheres dali eram danadinhas, disse Ivana. Tudo bem, mas só tem história de romances, é? Cadê as histórias das lutas contra os índios e invasores com muitas flechas e tiros e... acrescentou Murilo, querendo mais aventuras. Fica para depois, agora temos que voltar. Esqueceram o banho na cascatinha? Volusa perguntou, levantando-se. Oba, vamos logo! A meninada se assanhou. Andaram rápido, mas ao pôr os pés na água fizeram a careta tremenda. Uai, gelo puro! Alguém se queixou. Porém, pouco depois, estavam mergulhando, nadando, boiando, tomando massagem na cascatinha, divertindo-se felizes. Espero
que tenham gostado da história. Na próxima semana tem mais. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amiguinhos, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber novos vídeos. Muito obrigada. Texto, narração e edição de Gilca Bandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet.